foi bem interessante, porque assim, a partir do momento que eu saí do plantão, pelo menos assim, foi algo libertador, assim, eu já fui outra pessoa, né? Muito bem, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente no Fala Med, o podcast da sua jornada financeira médica, né? Então é um prazer mais uma vez estar aqui. Se você não nos segue ainda, fique à vontade para nos seguir. Acione aqui o sininho para você receber todas as notificações dos episódios novos. Nós estamos lançando toda semana novos episódios para ajudar você com as visões, com as perspectivas que você pode ter na medicina, tá bom? E hoje nós temos um casal muito especial aqui, está com a gente já há um tempo, já tiveram resultados, já tiveram filhos durante o processo. Henrique e Tamires, muito obrigado, viu, da presença de vocês, é um prazer ter vocês aqui, obrigado mesmo. Vieram de longe, né, para a gente fazer esse podcast. Se apresentem aí, pessoal, da onde vocês são, fala um pouco de vocês. Obrigada, Felipe, pelo convite. É uma honra estar aqui. Nós somos de São Caetano do Sul. Eu sou vascular e estamos aí como mentorados de você há um tempinho já, que eu já até perdi as contas, né? Já? Quanto tempo, Henrique, isso aqui? A gente vai pro terceiro ano agora, já, né? Novembro esse ano. Legal. E é uma honra fazer parte desse projeto que tá muito legal. Legal, né? Obrigado, tá? E aí? Obrigado, faço minhas palavras da Tamires, muito obrigado aí do convite. Desde o lançamento a gente falava entre a gente, que a gente falou, pô, queremos participar disso, muito legal. Obrigado mais uma vez aí do convite. Meu nome é Henrique, eu sou ortopedista de formação. A gente está formado há mais ou menos 13 anos, né? Esse ano nós vamos para 14 anos formados. Estudamos juntos na mesma sala, fizemos faculdade em São Paulo, sou de Minas, na verdade. E agora a gente reside em São Caetano, temos um consultório lá, trabalhamos na Grande São Paulo. Legal, legal. Na verdade, vocês fazem parte desse projeto desde o início, né? Porque você deu sugestões, inclusive, para o nome do podcast. Lembra disso? Sabia disso? Verdade. É verdade. Deram sugestões ali, enfim. Muito bem. E conta para mim, assim, o objetivo aqui é um bate-papo entre a gente, é descontraído, então fiquem à vontade, né? Para falar a verdade mesmo. Pra gente poder... Certeza? Tem certeza. Ai, meu Deus, agora eu fiquei preocupado. O que será que tá... Só coisas boas. Na realidade, a ideia do podcast é a gente conseguir ajudar médicos, né, que estão nessa jornada. Vocês sabem que é uma jornada intensa, que às vezes não tem tempo, né, de parar para cuidar de algumas questões relacionadas a finanças, a viagens, a organização da rotina como um todo, né? A própria medicina, né? Haver uma perspectiva diferente, sair do plantão em busca do empreendedorismo, sair do convênio, depois, num próximo passo, quem sabe, né? Próximo Fala Med a gente conta. Muito bem. É isso aí. Então, conta um pouquinho de vocês. Conta aí, Henrique. Começa você agora. O que você efetivamente faz? Como que é o trabalho no dia a dia? Conta pra gente um pouquinho. Cara, assim, como eu falei, a gente é formado há mais ou menos 13 anos. De ortopedia eu já estou indo para o meu 7º ano de ortopedia, formei em 2018. Eu trabalho em São Paulo, eu consegui sair dos plantões, inclusive... Na verdade, você veio como um presente do plantão, porque foi um colega plantonista que me indicou Gil. O Santinoni, né, o grupo Santinoni, e o Juliano fez parte disso, eu não sei se ele ainda está, mas e para nós foi fantástico isso. Gostava muito já dessa parte de organização, parte financeira, e consegui trazer minha esposa para isso. E aí, nesse meio tempo, eu consegui sair dos plantões, sair de pronto-socorro. Mas eu ainda faço ambulatório, a gente tem um consultório
consultório pequeno em São Caetano e a gente trabalha lá. A gente ainda atende o convênio, então a gente brinca aí que a nossa próxima meta é tentar sair do convênio. Mas por qualidade mesmo. Hoje na sua jornada profissional, se você fosse dividir entre convênio não, entre consultório e plantão, por exemplo, quantos por cento está em cada um alocado o seu tempo? Plantão não faço mais, seria a parte ambulatorial. Isso. Eu faço mais ou menos 60 de ambulatório e 40 consultório. 60, seria 40. mais ou menos essa proporção. Legal. E dentro do consultório você atende tanto plantão, cara, tô com essa... tanto privado, né, Tanto particulares, consultas particular. particulares, quanto pacientes do convênio mesmo. Legal. E você, tá? Eu também acho que eu tô 50-50. Eu acho que sim, ela acho que tá um pouco melhor do que eu nisso. Na verdade, assim, quando você entrou na nossa vida, né? Eu queria entrar numa mentoria na qual ia mudar a minha mentalidade, me dar mais coragem para poder sair de plantão, que era uma coisa que estava me incomodando muito, né? A gente já não dava plantão de domingo e nem noturno, mas a gente ficava 12 horas em plantão. E eu queria sair, e o Henrique tinha uma dor que ele queria que eu participasse da parte financeira, no sentido de entender para onde ia nosso dinheiro, a importância de guardar dinheiro, porque na época a gente não estava endividado, mas a gente queria fazer uma reserva de emergência mais robusta, né? Ter mais essa mentalidade, e ele queria me trazer. Então eu falei, então tá bom, a gente vai fazer a mentoria do Felipe, e a gente vai fazer a outra que eu vou sair do plantão. E aí foi um acordo, e na verdade foi um conjunto. Foi quando as coisas se encaixaram, eu comecei a participar mais da parte das finanças, entender mais como é que funciona. E aí eu saí primeiro do plantão, antes dele, e aí eu comecei a investir mais no consultório. Então eu comecei antes, por isso que hoje o meu tá 50-50, né? Mas foi bem interessante, porque assim, a partir do momento que eu saí do plantão, pelo menos assim, foi algo libertador. Assim, eu já fui outra pessoa, né? E agora falta sair do convênio. Que assim, na verdade, a gente é muito grato por tudo que a gente passou. Os plantões trouxeram experiências. Foi bom, porque a gente pagou o casamento, né? A gente teve conquistas através, fez parte. Mas se a gente tivesse uma mentalidade que a gente tem hoje, a gente teria saído antes. Porque enquanto a gente está no plantão, a gente, primeiro que não dá valor pro nosso tempo, né? Com a família, juntos, né? Porque você fica preso ali. E segundo, que meio que a gente fica naquela, quantos plantões eu tenho que dar para fazer tal viagem? Quantos plantões eu tenho que dar para comprar um carro? E aí a gente fala, um carro são 20 plantões. Aí a gente começa e não pensa, né, que você fica 24 horas, 36 horas no plantão. Só que nisso a gente esquece da nossa saúde, da nossa família, enfim. Então, se a gente tivesse essa mentalidade antes, talvez trazido isso antes para nossa vida, a gente não teria perdido tempo em plantão, vamos dizer assim. Vocês ficaram o quê? Depois que vocês se formaram, uns 8, 9 anos ali fazendo? 10 anos. Uns 10 anos. 10 anos. Legal. Mas assim, na verdade foi uma construção, né? Ninguém forma uma maturidade. A maturidade a gente vai adquirindo. Então, acredito que fez parte, foi um processo que a gente viveu, um ciclo que a gente viveu e encerrou. Aí a gente buscou um degrauzinho acima. E agora a gente está buscando um outro degrauzinho acima. Deixa eu voltar um pouco ali atrás, um pouco antes, né? Porque o Henrique, eu conheço um pouco mais a história de vocês já, mas eu queria, assim, que vocês, né, contassem para o pessoal. Primeiro, assim, por que vocês escolheram medicina? Porque você é um dos primeiros médicos da sua família. E você também. Uhum. Então, assim, o que motivou vocês a escolherem a medicina antes de tudo, assim? Quer começar? Na verdade, desde os 6 anos eu falo que eu quero ser médica, assim. Minha família é família de contador e tenho ninguém na família,
médico na área da saúde, assim, um tio que é farmacêutico. Antes, né? Mas eu sempre falei que eu queria ser médico. Então era uma coisa que eu não ia fazer outra coisa a não ser médico. Era algo mesmo de mim, Sempre foi isso, tá? Sempre. Nunca tive dúvida. Que coisa. Todos os médicos que sentam aqui falam que desde pequenos eles pensavam em ser médico. Deixa eu ver o Henrique. Não, o meu é muito parecido com o dela, mas o meu acho que foi um pouco antes. Diz minha mãe que desde a época que eu ia no pediatra, pequenininho, adorava sentar na cadeira do médico, brincar. Na época era máquina de escrever, então de brincar, de apertar os botõezinhos, de brincar com o esteto. Então minha mãe fala desde pequeno. Cara, desde que eu me entendo assim de escolher a profissão, acho que foi isso. Nunca pensei em outra profissão. Na época do vestibular, você, primeira opção, segunda opção. Cara, segunda opção, Não tinha. Odonto, físio, nutri, mas, cara, não era uma coisa que eu ia seguir, eu acho. E vocês, logo que terminaram o colegial, já foram pra faculdade? Eu fui. Eu fiz 1 ano de cursinho. 1 ano. Porque eu queria ainda a faculdade pública, né? Ainda bem que você fez 1 ano de cursinho, né? Fiz. E muda muito. Isso muda muito a maturidade também, que é uma outra fase. Se ela não tivesse feito, ela não tinha te conhecido, cara. Mas a gente se conheceu, na verdade, a gente se encontrou depois. Na faculdade, a gente... Não tinha nada. Nada. Mas a gente era do mesmo grupo, mesmo subgrupo. Tudo bem, mas será que vocês teriam se encontrado depois? Se não... Não, porque onde a gente ficou que mesmo... é pra ser. Ela me seduzia na faculdade. Desde a época da... Ele não tá nem aí pra mim. Melhor a gente não entrar nesse... melhor, já entendi. Vamos continuar aqui. Depois a gente mostra o resultado. O resultado. Isso tá ali nos bastidores. Resultado na... pessoal, e assim, como que era quando eu faço essa pergunta para quase todo mundo que vem aqui como médico, né? Qual que era a visão que vocês tinham quando vocês estavam ali para sair da faculdade de medicina? Como que era? O que vai acontecer? Como que vai ser? O que eu vou me tornar? E quando vocês enfrentaram a realidade, como que foi? Cara, eu vejo da seguinte forma, a gente sempre pega a experiência da pessoa que está acima. Então, por exemplo, você sempre vai ter um conhecido, uma turma antes, 2 turmas antes, então você tenta, vou cair na vida. A gente sabe que hoje, no mundo que a gente vive, médico, a gente tem que ter uma especialização. Não dá para ser médico e ir para a vida, vou ser só um generalista. Não existe isso. Acredito que os médicos que estão se formando novos agora estão enfrentando muitas dificuldades, principalmente em plantão. Então, o médico ganha bem, só que antigamente você ganhava bem e tinha um volume legal de plantão. Então, você podia sair já ganhando 30 mil da faculdade. A gente está falando de 14 anos atrás. Hoje não, hoje já funilou muito. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tinha a experiência do mais velho. Então, por exemplo, se você saiu da faculdade, foi para residência, ok, tá? Eu tive oportunidade, eu passei na residência, só que minha família não tinha condições financeiras. Na época, a bolsa de residência era R$ 1.900, então não tinha condição de eu continuar, não ia conseguir sobreviver. E residente de ortopedia no primeiro ano é bem difícil. Então, me propus a fazer 3 anos de trabalhar como um generalista. Então, trabalhei em ambulância, trabalhei em consultório, trabalhei em hospital, pronto-socorro, emergência. E aí... Fez o corre. Isso. E aí a gente... Acabei depois entrando para ortopedia. Mas, cara, você sai, é o que eu falei, você vai ou para residência ou você vai para a vida da plantão. E aí é um desses 2 caminhos, tem para onde correr. No seu caso, tá? No meu caso, quando eu era pequena, eu assistia muito séries de médico, e aí talvez eu entregue um pouco a minha idade, mas eu assistia aquele Ar.
que era emergência, e era cirurgião, e operava, chegava... E eu gostava daquilo, aquilo me arrepiava, era um sonho que eu tinha. Então, eu fiquei a faculdade inteira me enganando que eu não queria cirurgia geral, porque é uma residência difícil. Mas, ao mesmo tempo, tudo me levava para aquilo, para eu fazer cirurgia geral. Mas aí, no 6º ano, eu falei, não, eu quero cirurgia geral. E quando eu quero uma coisa, eu foco, eu vou atrás. Consegui, graças a Deus, até hoje, mas... então, eu já saí focada que eu queria passar na residência de cirurgia geral. Porque na minha situação já era um pouco diferente, né? Assim, graças a Deus, eu tinha uma situação financeira boa na família, morava com meus pais. Então, eu não precisava ganhar dinheiro na época. Eu morava com eles, não tinha gasto nenhum. Então, para mim era fácil só prestar residência, né? Porque... a realidade não é muito essa. Às vezes, muitos médicos se formam e tem que pagar o FIES, tem dívida, tem que ajudar a família. E aí fica um pouco surreal sair, fazer residência e viver de bolsa de residência, né? Mas na minha época era R$ 1.300 a bolsa da residência, né? Enfim. Mas, então assim... mesmo assim, eu dava plantão fora. Então, tipo, eu ficava 5 dias fora de casa, porque eu dava plantão fora, porque eu tinha um sonho de conhecer a Disney. Então, eu queria juntar dinheiro para ir pra Disney, enfim. Mas meu foco era esse, né? Era tranquilo, assim. Se eu não conseguisse o dinheiro, ok, entendeu? Mas foi assim. Aí eu passei direto na cirurgia geral. E aí eu tava no final de cirurgia geral, a gente se conheceu e eu falei pra ele, você precisa fazer uma residência, você precisa sair dessa vida de plantão, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, e ele já sabia disso. Aí quando eu saí da cirurgia geral, ele entrou na ortopedia. E foi quando a gente começou a morar junto, né? Isso aí. Nessa época vocês começaram a morar junto já. Eu tava no R1 da ortopedia e ela foi morar comigo. Aí depois ela entrou, quando eu tava no R2, ela entrou na vascular e a gente continuou. Legal. Vocês, essa realidade, né, que vocês tinham era um pouco diferente porque o Henrique sempre falou que foi muito metódico com essa questão financeira. É mais legal você contando sobre essa fase do que ele mesmo. Como que era o Henrique no começo lá, tá? Na questão financeira, assim. Ele sempre foi muito centrado em questão financeira e eu não, né? Eu tinha um cartão de crédito que meu pai pagava. Tipo, não tinha. Aquele sabe? que a gente tava falando hoje do Thiago, né? Na hora que a gente tava vindo. Exato. Por isso que ela ficou defendendo ele. Por isso. Já. Não, deu uma saudade. Nostalgia. Não, mas assim, eu não dava muito valor pro dinheiro, porque assim, eu pegava, comprava coisas caras, que pra mim não ia ser tão útil, não dava valor realmente, né? E o Henrique não, o Henrique foi sempre muito centrado, porque assim, além dele ajudar a família e ter os gastos dele, ele ainda guardou dinheiro para passar 1 ano na residência sem ter que dar plantão, né? E isso é memorável, assim, porque eu jamais faria uma coisa dessa, porque eu vim de outra história, né? Mas ele sempre foi muito centrado, assim, e para mim foi muito bom, porque ele me colocou na realidade. Então, eu não sabia que tinham certos impostos que tinham que pagar, porque meu pai pagava, entendeu? Então, assim, eu era, sei lá, meu mundo realmente era na Disney, assim. E ele me jogou pra realidade, né? Você já vivia na Disney, então? Eu já vivia, eu só não conhecia, mas o meu mundo já era Disney. Cara, mas assim, é fácil a gente falar, dar risada hoje, mas foi difícil, foi uma época bem difícil e a gente juntou com plano de casar, tal. Aí eu falei pra ela é muito descontrolada com cartão de crédito. Pô, a gente chegou, quando eu tomei conta assim dessa parte, ela tava com 60 mil reais no banco de cheque especial, entendeu? Mas, sei lá, uns 30 de cartão, tipo, não ganhava isso, entendeu? Então, você ganha 100, gasta 200, sabe? Tava bem descontrolado. E cheque especial é uma coisa que é absurdo. Inclusive, pô, deveria ter te conhecido assim que eu saí da faculdade.
Porque E o a Henrique gente teria... ele falou assim, se você for me endividar, se você for me levar pro buraco, a gente não vai casar. E eu queria muito casar. Aí eu falei, tá bom. Aí Então, nosso combinado foi ela não ter cartão. aí eu Entendi. cancelei cartão. E ó, Tá até hoje. Mentira, hoje ela tem. mas assim, é legal vocês contarem isso, pessoal, porque são duas realidades muito diferentes, né? A visão de como vocês vieram, da onde vocês vieram, é muito diferente. E realmente existe uma distinção quando você tem uma perspectiva diferente. Ó, vocês estão no mesmo lugar, né? Só que a realidade que vocês vieram é totalmente diferente. Então a visão que você tinha era de uma forma, e a experiência que você tinha era de uma forma, e a visão que ela tinha era de outra forma. E assim, não dá para falar que estavam errados. Porque no caso dela, na condição que ela estava tudo bem. E no seu caso, na condição que você estava, era o que você deveria fazer e está tudo bem. Então, é muito legal isso que vocês entraram, e eu falei sobre isso no podcast com a Isa aqui, de a gente entrar em combinados, né? Que foi exatamente o que vocês fizeram. Como que é essa relação financeira hoje entre vocês? Como que vocês cuidam do dinheiro do casal? Como que vocês cuidam do dinheiro de vocês? Como que vocês fazem isso hoje? Porque existe um desafio aí com relação a isso. Sim, Muitas com pessoas, certeza. muitos médicos, inclusive, é que no caso de vocês, os dois são médicos, mas assim, existem Aquela a diferença diferença é que às de... vezes o homem é o médico, a mulher não é, às vezes a mulher é a médica, o homem não é. Como que que hoje vocês fazem, que vocês já testaram outras formas e que vocês veem que dá certo hoje? O que a gente chegou hoje diria num equilíbrio, a gente faz a parte eu faço a parte de casa, a gestão da parte de casa, tudo de casa, assim, funcionária, supermercado, as caixinhas que a gente faz, e ela faz a gestão do consultório, então ela paga a secretária, ela paga a funcionária da limpeza, ela paga as coisas que precisam repor Os mesmo, insumos, estoque, tudo do medicamento. consultório, paga a luz, paga conta de TV. Vocês estão falando da responsabilidade do pagamento, pagamento. Mas o dinheiro em si, ele vai para uma conta só na prática, vamos falar na Sim, prática. vai numa conta só. Aí cada um é responsável por uma... Aí ela separa essa parte e aí ela me transfere o resto. A gente ganha mais ou menos igual hoje. Cara, hoje a gente é um time muito forte, assim. A gente até brinca, a gente é uma parceria muito boa no consultório. Então a gente consegue vender mais ou menos igual. E mesmo o salário, assim, praticamente igual. Ele cuida das caixinhas, então ele já sabe, ó, a gente tem tais metas, né? A gente tem tais objetivos, a gente vai viajar, a gente vai ficar 3 semanas sem trabalhar e um exemplo, né? E para isso a gente precisa ter uma meta de venda de X por semana e X por mês. E aí a gente... quê, Tamires? Meta de vendas. Nossa, médico vende assim? Vende. Isso Na é outra verdade, desconstrução, né? Isso aí é uma coisa assim dá um que... outro podcast. Nossa, Só esse assunto. Só esse a assunto. gente nem imaginava, né, disso, né? Porque a gente sai da faculdade, meu Deus, como que eu saí, assim, acho que na época que a gente conheceu você, eu tava numa fase que eu tinha vergonha de vender uma consulta de R$ 300. Às vezes eu até falava, não precisa pagar não. Sabe, pegar a maquininha era nossa, Absurdo. absurdo. Isso chama doutrina da faculdade, né? Infelizmente, a faculdade ela não ensina o médico, não ensina o médico um monte de coisa de vida real. Não falo tecnicamente, eu falo algumas até tecnicamente, mas falo no geral, por exemplo, o que você faz. Deveria fazer parte de um currículo de uma faculdade. Ensinar o médico a gerir, e não é gerir um consultório, é gerir sua vida financeira, sua vida profissional. Não, o consultório é o ganha-pão do cara. Então, ele precisa fazer parte de um todo, e a faculdade deveria ter uma matéria disso. Na verdade, o certo mesmo era vir da base, lá da escola,
ensinarem as pessoas. Cara, a gente perdeu tanto tempo com um monte de coisa que a gente nunca vai usar na vida. E coisas básicas, ensinar um suporte básico de vida, ensinar uma gestão lá na escola para uma criancinha, cara, mudaria muita coisa, muita coisa. E isso eu acredito que reflita muito aí no país que a gente vive. Com certeza. E como que hoje vocês, fazendo essa gestão que vocês fazem, então, só para entender, vocês meio que não têm cada um a sua conta. Não, vocês têm a cada um a sua conta, mas assim, o dinheiro é um dinheiro só. Isso. É o dinheiro do casal, é um dinheiro só. E vocês têm responsabilidades ali em cada uma dentro do orçamento. Isso. E fazem essa distribuição mensalmente, né? E vocês desenham os projetos que vocês querem, tipo planos de viagem, como você falou, tá? E o que precisa ser feito para vocês atingirem esses objetivos. Então, não é uma coisa que vocês fazem conta mais com só de igual vocês faziam antes. Plantão. Plantão. Não. Inclusive isso, né, tira muita qualidade da parte médica mesmo. Porque você ir para um plantão sabendo que você já está com aquele dinheiro comprometido, cara, parece que o plantão ele dobra de peso, entendeu? Você falou sobre isso esses dias. Eu falei no acho que na live lá da verdade. Psicóloga. É verdade. Isso perde muito, cara, a qualidade. Isso eu ouvia de um professor nosso da faculdade. Cara, quando eu formei e vi, óbvio, como muitos médicos já aconteceu de fazer isso. Ah, não, esse mês eu tenho a conta não sei o que lá para pagar. Então, tantos plantões. Preciso de um plantão a mais aqui. Cara, é o plantão que te pesa. Aquele plantão que te suga mais. Você já não tá tão feliz, sabe? Porque tá comprometido. Cara, imagina quem que tá nos ouvindo, que só vive disso. Só vive com essa realidade. E assim, como que vocês acham que essa gestão, essa forma de organização que vocês fizeram, ela tem ajudado a qualidade de vida de vocês, a estruturação que vocês estão construindo? E assim, tudo que vocês estão vivendo é mérito de vocês, né? Do trabalho que vocês estão desenvolvendo, da estrutura que vocês estão desenvolvendo. Mas como que ter essa gestão ajudou isso a acontecer? Não estou falando na parte só teórica, mas na prática mesmo. Cara, a gente melhorou muito como casal. Então a gente já criou uma base mais sólida no relacionamento. Porque a diferença. Tem um bebê aí no meio, né? Porque a diferença de financeira, a diferença de pensamento, cara, isso acaba atrapalhando muito essa parte do relacionamento. Então começa a ter briga, começa a ter discussão, começa, não, eu quero gastar com isso, eu quero gastar com aquilo. Então, o começo do que você me perguntou já é a solidez no relacionamento. Pô, melhora a qualidade de vida, melhorou muitas coisas. Porque você ter uma organização financeira, isso muda tudo, cara. Isso te dá mais segurança, isso te dá mais qualidade de entrega. Então você consegue entregar melhor mesmo pro seu paciente, você mais seguro. Você fala mais firme, entendeu? Acho que... E na sua opinião, tá? Na minha opinião, eu acho que, assim, na verdade, o casamento é a maior sociedade do mundo, assim, porque além de a gente trabalha juntos, então, além de a gente trabalhar juntos, a gente é parceiro na vida, né? E, por exemplo, a partir do momento que a gente está na mesma sintonia, no mesmo pensamento, as coisas fluem. É lógico que não é um mar de rosas, né? Mas, por exemplo, é muito legal porque o que falta em mim, ele me puxa, que é a parte financeira. E às vezes o que falta nele, eu também vou puxando. Então, por exemplo, eu puxei ele para uma outra também mentoria, e no dia que ele entrou, ele saiu do plantão, no dia seguinte, entendeu? E era assim, para mim foi excelente, porque quando ele ia dar plantão, ele chegava muito estressado. Então, ele era uma pessoa que não dava para conversar naquele dia do plantão. E hoje já não tem mais isso, graças a Deus, né? Assim. Então, melhorou a comunicação também nisso, né?
assim, nossa, o dia do plantão não tinha nem... isso? Não, verdade. Não tinha conversa. Verdade. E ele se sente mais seguro também, porque eu deixo de gastar com coisas que para mim talvez não vai fazer diferença, mas ele fica, nossa, agora ela não tá, o nosso dinheiro não tá indo pra uma coisa que não está sendo precisa. drenado, né, para outra. E aí, por exemplo, nosso hobby é viajar, né? A gente ama viajar. E a gente conseguiu fazer coisas, a gente conseguiu fazer viagens, assim, e coisas que a gente não faria. Então, a gente foi para Paris, né? A gente ficou num hotel que a gente queria. A gente faz algumas regalias em algumas viagens, tomando um vinho que a gente teria vontade, que talvez se a gente não tivesse esse planejamento financeiro, então, por exemplo, um vestido que talvez não fizesse diferença eu gastar, a gente investiu em guardar para poder ter aquela regalia naquela viagem e viver aquele momento juntos, que é inesquecível, né? Então, é E o vestido muito você usar melhor. uma vez só e provavelmente... Às vezes nem ia lembrar. E ó, Isso- pessoal, isso, se o seu mentor não deixar vocês viajarem, leva ele pra viagem. A gente fez isso. Leva ele pra viagem. Começa a chamar ele pra viajar junto. Já pensou, hein, cara? Quem diria, hein, que aquele jantar lá no japonês lá em São Paulo, hein, ia sair uma amizade assim? Já pensou? Pois Que é. massa. Ô, pessoal, eu queria só comentar sobre isso que você falou, tá? Que isso é muito legal, né? Você entender até onde você está disposto a abrir mão de algumas coisas que talvez seriam importantes, mas não eram tão importantes assim, em prol de outras que são mais claras. Eu vejo um desafio para muitos médicos que não têm essa percepção de, assim, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, qual é o tipo de viagem que eu quero fazer. E a gente constrói muito planejamento em cima disso, né? E isso que você falou, ele vai muito de encontro a essa questão. Porque se você não consegue abrir mão de um vestido em prol de algo que vai ser melhor para você, que faça mais sentido naquele momento, você não sabe que é por outra coisa, você vai comprar o vestido, depois você vai comprar outro vestido, depois outro vestido. E aí depois você vai querer viajar também, mas você talvez vai ter uma viagem numa qualidade que talvez não vai ser a que você gostaria de ter, né? Mas quando isso é muito claro, essa é a tal de aproveitar o quê, Henrique? A jornada. É clássico. A gente ter clareza, né, sobre essa estrutura que a gente está construindo, o que a gente está construindo para o futuro, sem deixar de fazer, né, as coisas que para a gente é importante, mas entendendo também que existem alguns limites que precisam ser estabelecidos, né? Nessa semana na live, a psicóloga falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas faz muito sentido. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Ela falou assim que médico já está acostumado a viver sob limites. Vocês perceberam isso? Percebi, eu também não tinha parado para pensar nisso. Então, às vezes, a gente tá, por exemplo, eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz vascular, e realmente eu trabalhei em UTI, emergência, e é uma pressão, é uma adrenalina que solta ali naquela situação de emergência, né? E meio que você talvez, é uma loucura, né? Meio que você talvez queira isso para sua vida pessoal e para isso você se endivida ou faz alguma coisa que é para você ter essas. Gosta de viver sob pressão, ele acredita que aquilo é a realidade. Acha que na vida real também tem que ser assim e não, né? Na verdade, quando a gente ajustou nossas metas, né, a nossa cabeça, enfim, a gente viu que aquilo que estava errado, aquela adrenalina estava errada. Não é que tá errado, é que pra gente não fazia mais sentido, né? Porque quando eu fui ver, a gente dava plantão 15 dias seguidos, né? E assim, aí não almoçava com o pai, com a mãe, ou às vezes a gente não. Perdemos muitos natais, muitos réveillões em família, muitos datas festivas, aniversário já em plantão. Então, você perde muita qualidade de vida. Mas assim, em relação à psicóloga, ao que ela falou do limite, cara, eu concordo em partes, mas eu não acho que todos querem trazer isso para a sua realidade, entendeu? Eu acho que
Explica um pouco mais. O limite da sua profissão não vai me traduzir esse limite financeiro. Não quero isso, entendeu? Acredito que a maioria, inclusive as pessoas que buscam a parte organizacional financeira de gestão ou consultório, ou mesmo da sua vida, ela não tá, ela quer sair disso, não quer ter esse limite. Acho que isso não faz bem, igual a Tamires falou. Não faz bem mesmo. E às vezes a pessoa não se dá conta disso, né? E depois, mas no longo prazo, acaba percebendo, né? Sim. Olha como é interessante, né? Eu tinha visto de outra forma os limites. Eu não tinha pensado nesses limites da profissão na imposição ali do plantão, na hora da adrenalina, nesse sentido que vocês comentaram. Eu tinha pensado que o médico ele está habituado a trabalhar com limites, por exemplo, na hora que ele vai fazer uma prescrição de uma medicamentosa, ele tem uma determinada quantidade, se eu estiver falando groselha aqui, por favor, me avisem, tá? Uhum. Mas ele tem uma determinada quantidade ali de medicamento disponível que ele pode usar para aquela necessidade específica daquele paciente, talvez de acordo com o peso, altura, sei lá. Eu entendi mais ou menos nessa linha, que ele já está habituado a trabalhar com esses limites, não? Não, que esses limites já existe um estudo, ele já é pré-determinado. Isso, então, mas que o já é um médico já limite tá... de segurança, entendeu? Isso, exatamente. Mas que ele está habituado aí até um determinado limite ali, porque tipo, ele sabe, se ele passar ali vai ser uma ultradosagem que, não sei se... Eu vi mais como a Tamires falou. Olha só que interessante. Mas legal, é interessante. Eu não tinha pensado por esse lado, mas realmente faz muito sentido mesmo. Na minha cabeça, tipo, era meio que alguma sorologia que ele está habituado a... Porque o limite ali já é um limite... Já meio que pré-estabelecido. Entendi. Tem segurança, né? Quando ela falou de limite ali, acho que é uma coisa de pesado. Adrenalina mesmo. Adrenalina, né? Exato. Entendi. Ô, pessoal, e assim, se vocês pontualmente, né, pudessem voltar com a experiência que vocês têm hoje, voltar lá atrás para o Henrique e você tá para a Tamires lá da formação, no dia da formatura de vocês, o que vocês falariam para eles? Para mim, o Curta que eu falaria... Isso daí eu falo... Para mim, eu falaria foca na gestão financeira, planejamento financeiro, porque na minha realidade naquela época não fazia sentido, né? Eu nunca, assim, eu vim de uma família em baixa condição financeira e meu pai e minha mãe construíram um patrimônio e eu já estava, na época que eu me formei, eu estava muito bem, né? Eu tinha tudo, mas eles não eram para a vida, eles não são para a vida toda, eu precisava fazer isso por mim. Se eu tivesse feito o meu planejamento financeiro, o que eu economizaria em algo que não ia me representar ou não ia fazer sentido, não ia trazer retorno para mim, hoje eu estaria muito melhor, hoje eu teria me estressado muito menos em plantões, né? Estaria mais segura e mais tranquila, né? Isso é o que eu falaria para mim, faça o planejamento financeiro. Na verdade, assim, o que eu falaria é o seguinte, não é só em relação ao planejamento financeiro, é um planejamento de vida, que vai embutir o planejamento financeiro, mas vai embutir um planejamento de carreira. Essa organização vai fazer total diferença. E assim, você fala, 5, 10 anos, cara, 5, 10 anos, lá na frente vai mudar demais a vida da pessoa. Em termos de qualidade, de tudo. Quando a gente fala, eu falo isso quase em todos os podcasts, né? O dinheiro, ele não é a coisa mais importante, mas ele desestrutura todas as outras de acontecerem com uma relevância importante também. Sim. Então, quando eu não... É o que vocês comentaram. O dinheiro não foi o que fez o casamento de vocês melhorar, mas tê-lo sob controle... Sim. Fez com que o relacionamento de vocês melhorassem. O dinheiro não fez vocês serem melhores médicos, mas ter isso sob controle fez com que vocês tivessem uma melhor condição de trabalhar. Uma entrega melhor. Sim. É muito louco isso, né? Então, assim, o dinheiro, se a gente for pensar em relevância, ele está lá em uma das áreas da nossa vida que a gente tem que acabar conciliando
no dia a dia, mas se fosse escolher uma, talvez não seria a única que a gente escolheria, né? Não, eu acredito que vocês não, porque eu conheço vocês também. Mas é uma área que, quando ele está desorganizado, desestruturado, ele acaba desestruturando todas as outras. Dominó. É um dominó, é um efeito dominó. Eu lembro que num dos primeiros lugares que eu trabalhei, tinha médico, que eu queria ser vascular, cirurgião vascular de 60 anos dando plantão para poder pagar as contas da família, né? E tem uma outra situação também que a gente vê, o Henrique vai saber também, um ortopedista que trabalha lá no convênio 12 horas ou até mais horas por dia para poder pagar a faculdade da filha todos fazendo os medicina. dias. Só que isso não reflete só na família e na vida dele, reflete também nos pacientes. Porque você imagina uma pessoa que tá lá insatisfeita com o trabalho dele, mas ele tá indo lá porque ele precisa pagar as contas dele. Qual que é a entrega que ele vai dar para aquele paciente? Né? Ele vai atender de qualquer jeito, porque o que ele quer mesmo é que aquilo acabe. Ele não quer saber se vai melhorar ou não a vida do paciente. Ele só quer, tipo, próximo, mais um. Ele quer atender. E, assim, isso faz diferença na vida do paciente. E isso é difícil para o médico entender. Porque a partir do momento que a gente fala, nosso sonho é atender só particular. Quando a gente atende só particular, uma consulta é 1 hora e meia. Então, assim, a gente dá uma entrega melhor para o paciente. E o paciente se sente mais satisfeito, por quê? Porque a partir do momento que você está focado nele ali, por 1 hora, você entende a dor dele e você consegue resolver mais facilmente, né? E aí, ele vai sentir mais segurança, porque ele vai falar, poxa, o médico está ali comigo, né? A médica está ali comigo. E se ele tem essa segurança financeira, tudo isso vem por trás. Ele tem essa segurança financeira, ele tá bem com o marido, ele tá vivendo momentos maravilhosos, ele tá viajando e descansando, ele vai dar uma entrega melhor para o paciente. E isso reflete na saúde do paciente, não é só na nossa, né? Você e é isso que é consegue fazer um difícil. melhor. Você faz o seu melhor. Aí sim a medicina faz sentido. E isso que ela falou é realmente o que a gente não quer para o nosso futuro, é estar com 60 anos, um filho que ele queira fazer medicina. A gente não quer estar nessa, se matando em plantão, em algum ambulatório para baixar nossa qualidade de vida, não curtindo nosso filho. A gente quer exatamente o contrário. E a organização vai nos dar isso lá na frente. A gente tem total clareza disso. Legal. E vocês sabem que tem alguns estudos que mostram que qual é o período mais tenebroso para o médico, sabe? É aquele médico que ele tem mais de 55 anos de idade, mais de 25 anos de formação e ainda está trabalhando. É onde acontecem os maiores problemas, os maiores processos por ato médico, erro, imprudência, negligência, alguma questão relacionada. E justamente por causa disso, né? Essa alta segurança na profissão, porque a gente vê ficando bom nas coisas, a gente começa meio que ligar o automático, né? Sim. E é natural, e, enfim, deixa de fazer talvez alguns procedimentos. Isso é uma pesquisa mesmo que saiu. Os médicos a maior quantidade de médicos processados hoje é acima de 55 anos com mais de 25 anos de formação. Caramba, eu não sabia disso. É um dado relevante. Relevante. Bem relevante. E assim, a partir do momento que quando você tá no plantão, e tem gente que opta por estar, que eu conheço gente que fez 3 residências e prefere estar no plantão. E gosta, né? Gosta, né? Por quê? Porque ele vai entrar, vai fazer o que tem que fazer, vai embora e não vai ter que pensar em mais nada, só em receber o dinheiro que ele já sabe que ele vai ganhar. E quando você opta por ser particular, empreendedor, aí, assim, é legal pelo retorno financeiro, mas é mais trabalhoso, né? Porque, assim, por quê? Porque nada é garantido na vida, né? Isso não tem zona de conforto. E aí Você ser empreendedor. faz com que aquele médico não caia na zona de conforto. Porque eu sou vascular. Aí, pra mim, tudo bem. Eu poderia parar ali, sou vascular, já sei o que tem que fazer, ok. Mas não.
vamos melhorar. Agora eu vou aprender sobre emagrecimento, agora eu vou aprender sobre vitaminas, agora eu vou aprender. E a gente foi estudando coisas que não fazem parte da vascular, mas que pro paciente ajudou muito, porque, por exemplo, quem tem varizes precisa emagrecer. E aí lá a gente faz o tratamento de emagrecimento também, porque às vezes ele não encontra um médico que ajude ele nesse processo. E isso faz parte do empreendedorismo, porque você vai querer aprender mais, você vai melhorando o seu ensinamento, vai melhorando seu estudo, vai estudando cada vez mais, Seu quer conhecimento. Seu conhecimento. Exatamente. E aí isso faz parte do empreendedorismo também. E para mim isso faz todo sentido, é muito legal, eu gosto. O Henrique também. Mas isso é assim, também individual e é a busca de melhora do profissional, entendeu? Aquele papo, médico não para de estudar nunca mais. E, cara, varia muito. Você pode ser aquela pessoa que fica no plantão lá, tranquilo, ou você pode estar sempre buscando alguma coisa a mais. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para mais de 560 mil médicos hoje do Brasil, e essa mensagem vai chegar a cada um deles, qual seria essa mensagem? Aproveitem a jornada, mas se organizem a vida, não organizem só a parte profissional ou só a parte de relacionamento, tá tudo embutido. Isso aí faz parte. Antes eu quero falar um ponto. Você fala bastante sobre jornada. Essa palavra jornada, a gente até brinca, mas você sabe o que significa jornada? A jornada que eu entendo, que eu chamo de jornada, é o período de vida entre hoje e o período de vida que a gente vai ter lá na frente, que a gente está se organizando para construir. Mas que se a gente não parar para estruturar isso, entendendo que a gente pode ter um usufruto de tudo que a gente produz durante esse período de tempo, pode ser que a gente não chegue lá na frente. Então, por isso que eu falo sobre isso. Isso é uma coisa, assim, subjetiva que quando a gente fala de jornada, a gente pensa nisso, né? Mas a palavra jornada vem do latim diurno, né? É o caminho durante o dia. Só que, na verdade, para quem é empreendedor, a jornada não é só durante o dia, né? É à noite, muitas noites sem dormir, muitas noites você pensando o que você pode fazer para melhorar, para você resolver aquele problema. E eu acho isso muito legal, porque isso também é adrenalina, é um desafio que você vai enfrentar. A partir do momento que você cresce, você criou aquela jornada, você cresceu, e aí você fala, agora vamos pro próximo passo, né? E vem aquela adrenalina que é gostoso, é legal. Eu prefiro essa do que aquela do plantão. Então a mensagem que eu dou é a seguinte: procure pessoas, né, que já enfrentou essa jornada antes de você, né, que já tem essa experiência, que hoje em dia existem mentorias para isso, tanto de gestão financeira quanto de plano de carreira. E então busque pessoas que já passou por isso, que já tem experiência e que você tem confiança para poder te ajudar. Porque aí você não vai se sentir sozinho, você vai ver que tem um caminho mais correto a ser trilhado e mais fácil e mais rápido, né, para você enfrentar a sua jornada. Boa. Parabéns. Muito bem. E uma outra questão é mentalidade. Você tem que buscar sempre a melhor mentalidade e ambiência. É uma coisa que a gente não falou ainda, mas é uma coisa que precisa fazer parte. O ambiente contamina, né? Contamina. Exato, mas também se você estiver andando com gente boa, a tendência é Contamina positivamente. contaminar muito, muito melhor. É isso aí. Gente, daria para fazer vários episódios aqui, né? Com certeza. Vai ter o Fala Med 2.0? Tem que ter, né? Tem que ter. Se quiser, a gente pode fazer mais tarde. Aproveitando a jornada. Exatamente. Vai estar de noite, mas tudo bem. Segundo, Problema. vai ser a jornada empreendedora. É isso aí. Gente, muito obrigado, viu, pelo bate-papo. Obrigado Foi você. Um prazer. A gente que de agradece. verdade. Conhecer um pouco mais, né, assim, a fundo, né, a estrutura de vocês, o que vocês fizeram, os desafios, os perrengues, né, e as lições que vocês estão conseguindo tirar disso tudo,
É um prazer. Eu acho que isso para mim aqui é o mais legal de tudo, né? Eu sou um mero espectador aqui da jornada de vocês. Então, obrigado por deixar eu fazer parte disso, viu? Foi um prazer. Pô, quero te agradecer. Na verdade, você não é um mero espectador, você, na verdade, faz parte da nossa jornada, você se tornou um amigo nosso. Sim. Você e a Isa, né? Cara, a gente só tem a agradecer, nossa vida melhorou demais. Vou chorar aqui, cara. Que isso, faz parte, cara. E parabéns pelo projeto, FalaMed. Hoje, acho que já saiu o 5º episódio essa semana. Foi muito bom, cara. Gostei de todos. Pessoal bacana aí, com bastante contribuição aí para essa turma aí que tá entrando. Valeu, gente. Obrigado, viu, tá, também. Eu que agradeço e, assim, não precisa falar o que vocês são pra gente, né? Você, a Isa e o Grupo Santinoni. A gente só tem a agradecer mesmo pelo convite, pelo FalaMed e pelo Grupo Santinoni, porque você construiu ali uma equipe muito legal, muito eficiente. E a gente sabe, assim, que você tem a equipe, mas que você tá lá em cima de tudo, cuidando de cada detalhe. E a gente só... tem que agradecer e te parabenizar mesmo pelo que você construiu. Obrigado. Eu já falei em um podcast, mas a gente não constrói nada sozinho, né? De verdade, não constrói nada sozinho. Mas é um prazer, de verdade, poder participar disso. E obrigado a vocês também pela confiança, pelo tempo, né? De estarem aqui. É um prazer. Foi bem bacana mesmo. Pessoal, e obrigado também a você, né? Já que a gente está nesse ciclo de agradecimentos, obrigado também a você por estar aqui com a gente. Não deixe de se inscrever e acionar o sininho aí das notificações para que você receba semanalmente os nossos conteúdos também, tá? Queremos ouvir sua opinião também, se você puder deixar um comentário aqui sobre o que você está achando dos episódios, como que você está curtindo, como está sendo prático para você na sua vida. Vai ser um prazer receber sua opinião aqui também. E na próxima semana a gente está de volta aqui. Tchau. Tchau. Tchau.